Uma outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês. Pode ser que seja bem polêmico isso, mas acho importante para esse momento que vocês tenham esse conhecimento. Quem foi Jesus? Por que nasceu onde nasceu? Se era para ser um grande influenciador, por que não nasceu em Roma, que era o principal local naquela época? Se Jesus veio para salvar a humanidade, vocês acham que ele teve sucesso ou ele fracassou? Eu acho que nenhum dos dois, porque na verdade acho que não tem nem como salvar a humanidade. Pois é. Mas existem milhões, acho que bilhões de pessoas que acreditam nisso, não é? É verdade. Mas se você for para o Oriente, aliás, tirando a Bíblia, tirando os escritos feitos pelo cristianismo, não há Jesus na história da humanidade. Outros avatares vieram com histórias bem parecidas. Buda, por exemplo, se você pegar a filosofia do Zen budismo, por exemplo, é muito parecida com as mensagens de Jesus. É verdade. Tem uma história no Egito, eu não lembro a divindade, mas a história é a mesma. A mesma história de Jesus. Os pais fugiram, tiveram que fugir, depois voltaram, a mesma coisa. Pois é. Então, o que acontece? Jesus, assim como Buda e muitos outros avatares, de todas as culturas, vieram no momento para a Terra. Por quê? Porque as trevas já estavam dominando há muito tempo e precisavam ascensionar algumas personalidades, alguns seres que vieram para cá e se perderam, como alguns de vocês, por exemplo. Vocês estavam tomados pela ignorância e pelo esquecimento, em plena treva da consciência, e precisavam voltar, restabelecer essa memória, mesmo que parcialmente, para retornar aqui em missão de uma forma mais efetiva. Portanto, alguns avatares foram enviados. Por isso, eles são tão localizados. Agora, com a tecnologia, com o novo avatar, com o novo salvador, que é a tecnologia, para o andromedano isso deve ser muito feliz. Não existe mais um Cristo, não existe mais um Buda, não existe mais um grande salvador. O avatar da nova era é a tecnologia, porque é através dela é que a luz chegará. Chega, está chegando, não é mesmo? Então, hoje, o Ocidente conhece as tradições do Oriente e vice-versa.
Antigamente existia-se muita guerra pelo domínio de terras alheias. E quando um povo dominava o outro, exterminava o Deus do povo dominado. Quantos templos, quantas memórias foram apagadas? Há um tempo atrás ainda estão fazendo isso. Com ruínas antigas, destruindo tudo. Pois é. Então, Jesus, ele veio para aquele lugar, não foi para resgatar a humanidade nenhuma. Cada um se resgata. Ele seria um fracassado terrível se fosse essa a verdade, não é? Mas não. Ele se dispôs e todo um planejamento foi feito, não só para ele, mas com todos os outros avatares que vieram. Para que ele pudesse trazer luz para alguns seres. E a ideia era de fazer isso na época. Quando hoje nós explicamos para vocês que não importa o passado e não existe o futuro, não era diferente antigamente. Ele não veio há 2000 anos atrás para resgatar o ser humano de agora. Não. Ele veio para salvar as pessoas que estavam naquele momento em terra, presos, aprisionados nas trevas da falta de consciência aqui. Por isso a missão. Mas isso não acontece só de um momento para outro. De repente ele fala, não, eu vou lá. Vou lá arrumar essa bagunça, resgatar esse povo aí. Existe um planejamento. Há pouco tempo surgiu, passou aí para todo mundo ver, um vídeo sobre um bispo da Igreja Católica falando que Lúcifer é a luz, que Jesus é filho de Lúcifer. Ninguém diz isso por aí, não é? É verdade. Pois é. Ainda assim. Mas foi bem advertido. O novo Papa é alguém que veio para quebrar paradigmas dessa religião que foi tão dominadora e que causou as trevas nos mundos modernos, né? Nos tempos modernos. Mas enfim, ele está apenas no começo. Ele também é um grande avatar. Assim como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Mandela, Gandhi. Não precisa ser um grande iluminado e gerar em torno de si uma religião ou seita. Apenas necessita trazer luz. Essa é a missão de um avatar. Antes de Chico Xavier, quem sabia que poderíamos conversar com espíritos? Com tanta facilidade, isso era apenas para profetas e grandes seres de luz. E ele popularizou este conceito de comunicação. Allan Kardec, Einstein, Freud, Da Vinci, todos esses nomes que trouxeram de alguma maneira conhecimento para a Terra são avatares.
Agora, o novo avatar, o mais poderoso, e dentro da minha opinião, da minha humilde opinião, é a ferramenta mais rápida que eu já estou usando em toda a minha história. Pelo menos aqui. Porque vocês, querendo ou não, a informação chega. Aí, claro, barra no livre-arbítrio de vocês, o entendimento, a aceitação. Mas a informação não depende mais de alguém para pregar em praça pública. E o que eu digo aqui pode chegar ao Japão em segundos. Este é o novo avatar. Este é o novo Cristo, novo Buda, Krishna, Shiva, Zeus, sei lá que nome vocês querem dar. A iluminação virá pelo individual, para e através do coletivo. Olha que coisa. Entendendo que Jesus veio numa época extremamente ignorante e precária, num lugar que era cheio de preconceitos, racismo, dogmas e vários problemas. Eles tinham acabado de ser dominados pelos romanos. Jesus foi um líder político. Ele era revolucionário. Ele vinha de uma estrutura familiar diferente da época, da tribo dos essênios, que já vinham de uma mediunidade e de um espiritualismo fora do comum na época, extremamente reprimido. Eles eram nômades, como se fossem ciganos, também remanescentes de Atlantes, com grande sabedoria ancestral, de contato com a natureza, energias. Eles eram astrônomos, alquimistas. As mulheres eram o que seria considerado bruxas hoje. Não existiu nada dessa história de que ele precisava de uma mulher virgem para nascer. Isso foi o que a igreja plantou para endemoniar o ato sexual. Mas dentro da terceira dimensão, mesmo um ser ascensionado precisa se adaptar. Eu já expliquei para vocês sobre isso. Jesus, assim como eu, não é um ser. É uma consciência. É um conjunto de várias consciências. E ele vai precisar de um corpo biologicamente formado na terceira dimensão. Mesmo que com melhorias e adaptações, esse corpo foi formado como qualquer um dos outros que estão por aqui. E de 7 em 7 anos,
este corpo recebe um pouco mais desta consciência. Por isso, os despertares na idade que eles tiveram, tanto Buda quanto ele na história. Dizem que ele morreu aos 33 anos. Não foi. Mas ele teve o seu grande despertar aos 28. O mínimo da consciência dele para habitar o corpo veio quando nasceu. Foi concebido, claro. Depois houve um upgrade, como vocês diriam, uma atualização aos 14, outra aos 21, e a quarta, aos 28, foi quando ele teve o despertar. O Buda teve aos 35. Então, são cargas de consciência que são liberadas para o ser encarnado para que ele transcenda aquela consciência atual. Por isso os retiros, por isso as quarentenas, por isso o isolamento. A história dos 3 reis magos, vocês entendem que não são magos como vocês acham que são agora, são médiuns de grande potência, sacerdotes da época, com grande poder aquisitivo, exatamente porque tinham esses poderes. Lidava com o medo das pessoas, assim como a igreja também depois por muitos anos. Eles foram avisados que o Avatar ia ser recebido e foram designados para fazer a condução, instrução e proteção de Jesus na Terra. A história da igreja não mostra isso, né? Mostra apenas os 3 reis magos no dia do nascimento com alguns brinquedos, não é brinquedos, com alguns presentes especiais para o bebê e depois nunca mais se vê falar. Mas não, foram os mentores deles. Cada um com o pilar necessário para a instrução de Jesus. E como eles sabiam onde Jesus estava, onde ele tinha nascido? Eles foram guiados pela estrela. Como é que é a história? Pela estrela guia. A estrela guia nada mais era do que uma entidade que acompanhava eles, o que vocês chamam de Exu hoje. Que ia dizendo, então, é por ali, é por ali, é por lá, é ali. Não estava no céu, estava com eles. Foram antes a Pôncio Pilatos para ver até onde ele sabia da existência dessa criança.
Depois foram até o casal que tinha tido o Avatar. E o acompanharam por toda a sua história. E como eu disse, Jesus era um revolucionário, ele tinha muita consciência, ele era um líder político que sabia magia, que entendia de astrologia, de astronomia, de energia e ocultismo. Um grande médium, uma consciência encarnada num aparelho adaptado, claro, um grande médium, que fez o que teve que fazer para gerar confiabilidade e trazer a luz para aquelas pessoas naquela época. E ele foi muito feliz na sua missão, resgatou todos aqueles que ele precisava, inclusive vocês. A história dele, o evangelho que vocês conhecem hoje, muito distorcido e pouco verdadeiro, foi escrito muito depois do que a história conta, que foi o desencarne dele, que também não foi desse jeito. Ele ainda conseguiu, depois dessa história da crucificação, que naquela época gerou 6.000 mortos crucificados. Este lugar fedia. Enfim. Ele ainda foi para o Egito e constituiu família lá. Existem descendentes dele até hoje. Mas seria o caos para a igreja que, baseado nessa história, gerou e vive do império que foi criado, não é? Portanto, eu quero que vocês entendam que a nova era chegou, a era da luz mais uma vez chega neste planeta e que muitos missionários virão, mas são transmissores da luz. Mas o grande avatar desta era é a comunicação tecnológica, que traz para vocês o conhecimento de todas as linhas de pensamento, de filosofia, de matemática, de história, de geografia e tudo mais, mesmo que seja precária, mentirosa, racista, limitada e tudo mais. Filtrem as informações. Busquem a verdade através do coração de vocês. Não acreditem em tudo que ouvem, inclusive no que eu digo. Sintam. Esse é o único caminho. O coração de vocês é o maior receptor energético que este corpo possui. É através dele que as partículas eletromagnéticas fazem todo o resto funcionar. Milhões de células em vocês são refeitas todos os dias. E não é o cérebro que faz isso, e sim o coração. Eu já falei sobre a importância do sangue para vocês, pois é. O sangue todo passa pelo coração para depois ser distribuído para todo o resto.
E esse sangue não é composto apenas de matéria de glóbulos, células. O sangue é composto de energia, de vitalidade. Por isso que quando vocês estão tristes, vocês sentem aperto no coração. Por isso que quando vocês tomam um susto, ele dispara. Por isso que quando vocês estão alegres, vocês sentem no coração. Por isso que ele é tão relacionado às emoções. A energia liberada pelo coração é 5.000 vezes maior do que a cerebral. O cérebro é apenas um processador. O sangue, se vocês entendem que o sangue é composto de água e que a água é o maior condutor de energia do planeta, pensem bem o que vocês estão carregando dentro de vocês. O que é que você carrega nas suas moléculas de água? Mágoa? Tristeza? Veneno? Drogas? De todos os tipos, inclusive pelos alimentos ingeridos. Você comer um animal que foi morto de uma forma cruel, e que acaba chegando a você com toda a aflição, com todo o tormento e com toda aquela emoção da hora da morte, você ingere essa energia e acha que vai ficar bom, que vai estar bem. Alguns de vocês adoram comer corações alheios. Imagine o que é um coração de um bicho morto, sacrificado, com todas os requintes de crueldade que a humanidade utiliza. E vocês ingerem isso. Fora o resto. As palavras que você diz, os sentimentos que você alimenta, os pensamentos que você alimenta, tudo isso vibracionalmente fica armazenado na água que corre através das veias de vocês. Por isso, tanta perturbação, por isso, tanto desequilíbrio, doenças e tanta dificuldade para acessar a consciência. Mas nada é irreversível, tudo é possível, como dissemos da outra vez que conversamos. Então basta vocês quererem, porque acima do querer de vocês não há mais nada. A escolha de mudar, a escolha de evoluir, a escolha de ascender, a escolha de despertar é individual. E como diz a minha menina, não é no estalar de dedos que isso acontece. É todo um processo. E que também é individual, exclusivo,
único e que nós respeitamos muito. Bom, acho que por hoje já disse bastante coisa. Mais alguma pergunta? A humanidade chegou no momento em que muitas perguntas deveriam ser feitas e não são mais. Porque talvez as respostas não sejam aquelas que a gente deseja ouvir. Mas hoje vocês têm todos os caminhos. Quem preferir o misticismo tem as religiões, quem preferir a ciência tem a física quântica, quem preferir a matemática tem aí todos os cálculos geométricos da geometria sagrada que eu já disse para vocês, que tem em toda a natureza e todos os seres. Tudo é matemática. Tem todas as técnicas de meditação, de terapia, tem a medicina chinesa, que é a mais voltada para o holístico, como vocês conhecem hoje. Tem a medicina tradicional, que também já está sendo melhorada. Muitos médicos já estão agora com a espiritualidade muito latente, já entendendo como funciona, já entendendo que a saúde não é só o corpo. Os grandes nomes, as empresas já entenderam que os seres não são apenas trabalhadores, mas sim seres com anseios, com vontades, com ideias. E muito investimento está sendo feito em várias áreas para que isso se expanda, para que a consciência se expanda. Então, desde o espiritualismo ao mais radical cientista, já tem acesso à luz como ela é. Infinita. Dentro da física quântica, Lúcifer é um holograma universal. Enfim, a luz está em todos, a luz está em tudo, e a consciência é o caminho, e é só o que eu desejo a vocês. Espero que este projeto esteja sendo bom a todos vocês. A continuidade dele vai depender do que vocês também desejam para vocês. Eu sempre estarei aqui. Sempre estarei através da minha menina trazendo a consciência. Mais uma vez agradeço a presença e a disponibilidade de vocês. E desejo que vocês tenham cada vez mais luz. Seja ela como for e de onde vier. É isso por hoje.
Boa noite a vocês. Boa noite.